Ô, Gris, precisa fazer gols. O jogo de hoje, o que o atleta tem que fazer? Se você vai pra falar assim, tem que fazer gol, CJ. Mas beleza, cara. Com o Roman pelo lado direito, com o Lianco, com o Fausto Vera no meio da zaga, com o já ia falar Alonso, mas o Alonso não tá. Com o Vitor Hugo. Como é que é essa escalação aí? O atleta tem que fazer o quê? É difícil, hein? É. Difícil, CJ. Acho que vai ser um jogo difícil hoje. Pelo momento do Atlético, principalmente, né? Se o Atlético estivesse jogando muito bem, acho que ele era bem favorito para vencer o Bolívar com tranquilidade e se classificar. Mas como não vem jogando bem, eu acho que isso traz uma dose de preocupação para esse jogo. Tem um outro ponto que me preocupa para esse jogo de hoje, tá, CJ? Que é o ambiente. O ambiente no sentido de... Imagino que teremos um ambiente muito frio. Sério? Sim. Até que, bem lembrado aí, só para te interromper, acabei de receber aqui do Rivelli. Um abraço, viu, Rivelli? Isso é muito bom. 23 mil ingressos nesse momento. E assim, tá distribuindo um monte de ingressos, né? Vai chegar uns 30. Atrair. Chega uns 30. Será? 23 agora, eu acho que chega uns 30. O grande ponto desses 23, muito ingresso gratuito, que talvez a pessoa nem compareça, né? Nem vá. Vamos então, comigo? Assim, vamos! Aí chegou e falou, desanimei. Mas enfim, o clube tá fazendo o esforço dele, tardio, mas tá. Tá, mas tá fazendo. Acho que calculou mal de novo, né? Acho que erraram a mão de novo no preço e tudo mais, no entendimento do momento do clube e tal. Mas estão tentando corrigir a rota para levar o torcedor para o estádio. Mas independentemente do que... de quantas pessoas vão ao estádio, eu tenho a sensação de que a gente vai ter um ambiente mais frio mesmo, sabe? Não tá cara de quarta de final de campeonato, de jogo decisivo, sabe? E eu acho que isso é preocupante de certa forma, porque acho que é um jogo que o Atlético precisa estar com a faca nos dentes para conseguir voltar a jogar bem, se classificar. Acho que uma vitória hoje é muito importante, uma vitória jogando bem seria fantástico. Então, essa questão do ambiente me preocupa um pouco. E aí, com relação à escalação, tem alguns problemas importantes e tem um outro ponto que vai no caminho do que o Rafa falou há pouco, que não tem ninguém jogando muito bem para você falar assim, esse cara tem que jogar. Então, meio que qualquer coisa pode ser. Pode dar certo ou pode dar errado, pode ser um teste válido ou não do Sampaoli nessa altura do campeonato. Primeiro ponto, eu não jogaria com 3 zagueiros esse jogo. Não usaria 3 zagueiros, por mais que encaixou, relativamente se defendeu bem nos últimos 2 jogos e tudo, mas na ausência do Alonso, eu não usaria 3 zagueiros. Então você iria de Vitor Hugo e de Lianco. Essa seria a dupla. Talvez Ivan Roman e Lianco. Por que eu tô falando isso? Quando o Vitor Hugo foi exigido para jogar no lugar do Alonso, de ser o zagueiro pelo lado e de ter que jogar um pouco mais, ele teve muita dificuldade. Muita dificuldade. O Sampaoli exige muito que os zagueiros joguem com a bola, que eles tenham a bola e que eles tentem arriscar e tudo mais. E esse tipo de jogo é difícil para o Vitor Hugo. O Vitor Hugo vem jogando bem, é um zagueiro que tem muita consistência para defender, tem uma boa bola aérea, tem uma capacidade de proteger a área muito boa. Mas a gente imagina hoje um cenário do Atlético tendo muito a posse de bola, né? 60%, 70% de posse de bola, e vai exigir desses zagueiros jogar muito com a bola. E aí, talvez, se o Ivan Roman tiver 100% fisicamente, eu acho que é um jogador que tem um pouco mais de desenvoltura com a bola do que o Vitor Hugo. Mas, repito, assim, eu não usaria 3 porque eu acho que tá difícil ter 2. Para esse jogo, para a exigência desse jogo, eu acho que tá difícil ter 2. Você pode ter o Roman ou o Vitor Hugo e o Lianco, e aí em determinado momento você baixar o Fausto Vera para fazer o papel de terceiro zagueiro, eu acho que não é um problema. Mas, repito, assim, eu usaria só 2 a princípio. E nas beiradinhas ali, nas lateras? Do lado direito, eu acho que o jogador que tem mais capacidade para fazer é o Gabriel Menino. Se você for fazer uma linha de 4 de novo atrás, sim, eu usaria o Gabriel Menino como um lateral pela direita, para defender com linha de 4. Se o Sampaoli preferir usar 3 zagueiros, seja com o Fausto Vera como um terceiro zagueiro de fato, como foi contra o Cruzeiro, ou seja com o Ivan Roman ao lado do Lianco e do Vitor Hugo, eu usaria o Scarpa como um ala pela direita, para ter um jogador mais ofensivo, um jogador com capacidade, porque aí o ala, na verdade, é quase um ponta, né? Principalmente, repito, no cenário que a gente imagina do Atlético tendo muito a bola, do Atlético ocupando por muito tempo o campo do Bolívar, o ala é quase um ponta, então eu acho que você pode ter o Scarpa por ali. E aí se abriria mais uma vaga no time para jogar, né, no meio campo. Eu usaria o Igor Gomes, que para mim é o que tem dado melhor resposta, por mais que o Igor Gomes, quando entra titular, não joga bem. A gente até brincou aqui ontem fora do ar, né? Deixa o Igor Gomes no banco, com 2 minutos você substitui alguém e coloca o Igor Gomes, para ver se causa aquele mesmo efeito da substituição. Você perde uma substituição ali, mas você ganha
o jogador, né? E brincadeiras à parte, assim, de todos, o que tem dado mais respostas ainda é o Igor Gomes. Mesmo jogando mal nos jogos onde ele foi titular, na média ele é o que tem dado mais respostas. O Renier ainda não conseguiu jogar bem, né? O Renier teve aquele espasmo na estreia daquele passe maravilhoso para o Hulk. E teve uma jogada bonita com o Hulk de novo. com Ele aquela poderia de ter feito um calcanhar, gol contra o bola na Botafogo, o trave. jogo ainda empatado. Perfeito. Mas naquele ainda são momento. espasmos, assim, né? O Renier é um jogador tecnicamente muito bom, que às vezes numa jogada ele pode, de fato, fazer algo diferente e surpreender, mas a rigor, assim, em 90 minutos, em termos de consistência, ainda está longe de ter tido uma boa atuação pelo Atlético. O Igor Gomes tem sido um pouco mais consistente para mim. E na frente, por mais que tenha dúvida, porque de fato, como o Igor falou, tá todo mundo meio que no mesmo pacote, eu ainda não vejo motivo para não insistir com Hulk e Rony. Eu acho que são Mas os dois vocês que vão se estão lembrar que o Caio fez uma boa partida contra o Bolívar, ele teve uma sequência contra o Botafogo, pelo menos de um tempo. O Bernard não merece alguma chance de titular pelos 10 minutos que teve? É isso que nós falamos aqui, Zé Eu tô Jota, indo dentro de uma lógica do próprio Sampaoli. Tem tido pouquíssimas coisas para se agarrar que quando um jogador entra e consegue 2 dribles que até então no jogo contra o Botafogo ninguém tinha conseguido. O Atlético rodava a bola e ninguém conseguia driblar. E o drible é muito importante ainda no futebol. Por mais que a parte tática e física tenha sido cada dia ganhado mais espaço, o drible não tem como abrir mão do drible da jogada individual. Aí quando o Bernard entra, dribla o lateral direito 2 vezes, você fala, cara, ele conseguiu alguma coisa. Não acho, se colocar o Bernard, não acho nenhum absurdo também. Por mais que ele não venha jogando há muito tempo, pode ser um cara com uma válvula de escape. Tanto que ele entra jogando mais por dentro, aí ele não consegue aparecer tanto, passa alguns minutos, ele abre. E as 2 grandes jogadas dele, as 2 jogadas dele ali pela esquerda, os 2 bons dribles, foi mais aberto pela esquerda. Então, pra mim, não seria absurdo. Aí o Gris disse assim, o momento do Galo é tão ruim que... Aí o Gris comentou aqui dos zagueiros, né? Cara, o Ivan Roman também. O que a gente viu ainda do Ivan Roman, né? Pra cavar. Nada que falarmos aqui eu acho que vai ser absurdo. Porque tem em alguns momentos que a gente fala assim, pô, não, você está falando absurdo, como é que vai tirar o Hulk? Como é que vai tirar o fulano ou o ciclano? Como é que você põe esse jogador? Hoje eu acho que qualquer coisa que falarmos aqui vai ter um debate, alguém concordando ou discordando, nós estamos longe de uma unanimidade aqui. Eu prefiro 2 zagueiros também. Prefiro 2 zagueiros, o São Paulo jogou muito tempo assim. Na hora de construir, ele trazia um lateral, um volante para construir. Mas o Atlético se defendeu melhor com 3 zagueiros. Acho pouco provável que o Sampaoli saia dessa formação tática, porque é o que o Atlético mostrou de melhor nesses últimos 2 jogos. Por mais que eu também não goste, mas enfim, você tem que se apegar nos poucos momentos assim de qualidade, alguma coisa que o time te deu. Pelo menos é a forma que eu imagino aí para esse Galo. De fato, assim, o Sampaoli ele tem se apoiado nos poucos minutos bons de alguém, e a gente tem usado muito o Caio Paulista como esse exemplo, mas a verdade é que a escalação de hoje vai passar muito mais por algo do treino, né, que ele está observando no treino, e talvez até por uma parte psicológica mesmo, de ver qual jogador está com um pouco mais de confiança, está melhor ali para esse jogo de sensação, de sentimento interno, do que, de fato, por uma escolha daqueles que vêm jogando melhor dentro dos jogos, né? Porque dentro dos jogos, de fato, dá para tirar muito pouco. E o CJ falou do Arana e do Caio, a possibilidade do Caio. Pelo menos na coletiva, o Sampaoli fala que a opção pelo Caio foi porque Arana e Scarpa, né? Citou também o Scarpa, que estavam mais cansados da altitude. Então, a princípio, o Arana volta à titularidade. Até por ter entrado também no intervalo, mostra que também ele não está tão confiante assim no Caio, por mais que o Caio tenha feito um bom jogo lá na altitude.